Dia 9 de novembro de 1989, várias pessoas que estavam separadas por incríveis 30 metros de distância. Quando essas pessoas se encontraram, elas simplesmente ficaram muito felizes, comemoraram bastante, se abraçaram, choraram. Foi realmente uma grande comemoração. 30 metros é algo comum aqui de onde eu estou, até ali do lado. Por que tanta festa? Por que tanta comemoração? Parte de pessoas estavam separadas por apenas 30 metros de distância. Esses 30 metros de distância que separavam essas pessoas, no meio delas havia um monstro, havia um pesadelo, e é esse pesadelo, é esse monstro que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. É aquilo que ficou conhecido na história como sendo o chamado Muro da Vergonha, o Muro de Berlim. Para a gente entender a história do Muro de Berlim, nós vamos ter que voltar em abril de 1945. Há cerca de um mês atrás, eu fiz um vídeo aqui onde eu contei a trajetória de Adolf Hitler. E eu me lembro que em determinado momento naquele vídeo, eu comentei o seguinte, que há um século atrás, a Alemanha era um dos piores lugares onde nós gostaríamos de estar para morar, trabalhar e tudo mais. Em abril de 1945, principalmente na parte central da Alemanha, sua capital em Berlim, era um dos piores lugares, uma das piores visões que um ser humano poderia ter. Berlim estava completamente liquidada, completamente arruinada. Não havia uma pedra de pé. Os aliados, eles, para fazerem frente à poderosa máquina de guerra dos alemães, eles arrasaram mesmo a Alemanha, principalmente Berlim. Tinha nada de pé, ia ver um monte de cadáveres nas ruas. A destruição era completa. Naquele momento, a Alemanha já sabia de uma coisa. Ela tinha perdido a guerra mais uma vez. Ela já havia perdido lá a primeira em 1918 e agora havia perdido essa segunda em 1945. E o que acontece quando um país perde uma guerra é aquilo que eu já havia explicado lá atrás. Perdeu uma guerra, meu amigo, você vai ter que pagar o vencedor ou os vencedores, porque nesse caso da Segunda Guerra Mundial havia vencedores. A Alemanha ia ter que virar de algum jeito para poder pagar a dívida, porque guerra, já expliquei, é um negócio altamente custoso, caro, arruína a economia de um país. Não importa se o país venceu, ele vai estar com sua economia completamente fragilizada, porque guerra, caro. E se ele perdeu, aí ele tá lá pior mesmo, porque ele, além de ter perdido a guerra, além de estar mergulhado no prejuízo, ele vai ter que pagar. E nesse caso, a Alemanha, ela não teve outra alternativa. Ela vai ter que pagar os aliados por aquela questão da Segunda Guerra Mundial. E naquela ocasião, o que aconteceu foi o seguinte: a Alemanha, ela foi fatiada igual uma pizza. Esse mapa que eu vou colocar aqui na frente, ele serve para mostrar isso. Ela foi dividida em 4 blocos. Desse lado de cá, o lado aqui esquerdo, o lado ocidental, ficou a cargo da França, a Inglaterra e dos Estados Unidos. Esse lado de cá, o lado direito, chamado lado oriental, ficou contra a União Soviética. Ela cuidou daquela parte dali, e na parte que coube para a União Soviética, estava, infelizmente, Berlim, a capital, estava lá no bloco oriental, junto lá com a administração soviética. O problema dessa divisão, meu amigo, era o seguinte: era que do lado de cá, do lado aqui esquerdo, onde quem estava administrando era os aliados, Estados Unidos e Inglaterra, havia uma preocupação muito grande em trabalhar para recuperar a Alemanha, reerguer a Alemanha, porque, conforme eu já expliquei minutos atrás, estava um país completamente arruinado mesmo, na lona completa, todo destruído, não tinha uma única pedra em pé na Alemanha quando a guerra finalmente acabou. Então eles estavam querendo recuperar o país, literalmente, economicamente, atrair investimento, atrair pessoas, enfim, virar aquela página que já estava mais na hora, porque afinal de contas foram 6 anos de guerra, foram 6 anos de derramamento de sangue, já era hora de virar aquela página, e essa era a preocupação dos aliados. O
lado que estava sendo administrado pelo bloco soviético, que era o lado de lá, os soviéticos eles não estavam nem um pouco preocupados e muito menos com pressa de trabalhar a recuperação da Alemanha. Na verdade, naquele período, Joseph Stalin, vagabundo, amigo, se fosse os dias de hoje, ia ser amigo de mula, vagabundo, covarde, açougueiro, ele estava muito desconfiado da Alemanha. Essa Alemanha aí, eu deixei, esses caras vão voltar a ressurgir das cinzas, tal qual eles fizeram já 2 vezes lá no passado, vão criar uma terceira guerra. Então eu vou manter esses caras aqui na vara curta, rédea curta, eu não vou fazer nada eles, no sentido de tentar fazer o lado que ela estava administrando, que era bloco oriental, ressurgir. Veja, o contraste ele era muito visível, muito fácil, qualquer pessoa podia perceber. O lado de lá estava indo, estava avançando, estava se recuperando economicamente. O lado de cá continuava jogado às traças, ainda estava arruinado, ainda havia a burocracia e ainda havia um outro detalhe. O outro detalhe que havia era o seguinte, era que a União Soviética, naquela ocasião, ela queria usar aquela situação da Alemanha, fazer sua propaganda, seu marketing, querer mostrar para o mundo, para a história, que tal do socialismo, tal do comunismo, ele é bacana pra cacete, ele funciona realmente, mas vamos criar aqui, já que estamos no zero mesmo, vamos criar aqui e implantar o modelo comunista socialista e vai servir como um palco, como uma vitrine para o mundo de que esse modelo funciona. Ela esqueceu de perguntar isso para os alemães que viviam ali na parte que ela estava administrando e eles concordavam com aquilo. Porque o que acontecia era que os alemães que viviam ali na parte oriental, porque a fronteira ela existia, mas era assim uma fronteira imaginária, uma linha ali imaginária, mas eles que estavam do lado de lá, eles estavam vendo o lado de lá, o ocidental, prosperando, crescendo, capitalismo, dinheiro, empregos e uma série de situações. Qual é a coisa mais óbvia? Se você estivesse ali na ruína, na pobreza, você iria fazer? Você iria se mudar para o lado de lá. Isso é óbvio. Você vai ficar aqui na ruína, no atraso, na burocracia, tudo mais. Então, a história, ela mostra que os alemães que estavam aqui desse lado, que era administrado pela União Soviética, eles começaram a arrumar as suas malas e foram para o lado de lá. Não precisa ter nenhuma super inteligência para compreender que essa é a coisa mais lógica a ser feita. Se eu estou aqui, eu estou desempregado, eu moro desse lado e daquele lado de lá tem fábricas, tem empresas, tem empregos, tem oportunidades, tem uma série de coisas, por que eu vou continuar aqui? Eu posso perfeitamente arrumar minha mala e ir para lá. E lembre-se aquilo que eu falei no início do nosso vídeo. Era 30 metros de distância que estavam separando as duas Alemanhas naquele momento. No mês de agosto de 1961, o regime socialista comunista, ele resolveu fazer aquilo que ele melhor sabe fazer, que é aprisionar as pessoas. Então, os alemães, lá no começo de agosto de 1961, quando eles acordaram, eles se depararam com a seguinte situação. Eles iam atravessar para ir trabalhar, estudar lá do outro lado, e de repente haviam soldados em diversos locais ao longo da fronteira imaginária, apontando arma para os cidadãos. Quem tentasse atravessar ia ser imediatamente executado. E logo em seguida começou a aparecer os primeiros trabalhadores transportando pós e arame farpado. E aí a fronteira que existia ali, que era imaginária, ela começou a se materializar na forma de um monstro, um pesadelo, que viria a ser conhecido como o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim. As primeiras arame farpado começou a ser estado ao longo da fronteira e com o passar dos dias foi aparecendo mais trabalhadores, foi aparecendo mais material, o muro foi sendo erguido, foi aparecendo paredes de tijolo, enfim, um muro mesmo, pense um muro, mas um muro alto, de concreto e com o seguinte detalhe, nessa muralha que eles foram construindo, havia torres de vigilância, igual como existe em presídio, e os guardas ficavam nessas torres de vigilância e com uma ordem clara, quem
tentar pular o muro para passar para o lado de lá, o lado ocidental, deveria ser imediatamente executado. Não era um tiro de advertência, vou dar um tiro aqui de advertência porque eu quero alertar o cara. Ia ser um tiro na cabeça, em algum ponto vital do nosso corpo, para matar logo o sujeito. Mata logo. Podia ser homem, mulher, ou um jovem, ou um senhor, ou uma senhora. A ordem era, quem tentar vai ser executado. Naquele momento, os alemães, eles eram literalmente prisioneiros dentro de sua própria casa. Imagine você, de manhã, um dia da semana qualquer, você acorda para ir trabalhar, para ir estudar, e quando você abre a porta da sua casa, tem um paredão lá erguido de concreto, 3 metros de altura, e você agora não pode sair de sua casa. A situação naquela época lá, com o tal do Muro de Berlim, era exatamente essa. Enquanto a muralha estava lá completamente construída, alta, sendo vigiada por guardas armados, o governo comunista socialista, ele também passou a fazer uma coisa que é muito comum em qualquer governo socialista ao longo da história. Eles começaram a distribuir propaganda, tentando convencer os alemães que estavam presos dentro de sua própria casa, contra a sua vontade, óbvio, que eles estavam fazendo aquilo porque eu gosto muito de você, cara. Eu amo você. Eu estou preocupadíssimo com você, porra. Eu não quero que você vá pra lá, pro lado ocidental, porque lá tem dinheiro, lá tem liberdade, lá tem emprego, lá você pode viajar para onde você quiser, lá tem uma série de coisas. Isso tudo é ruim demais, cara. O bom é você ficar aqui, preso, contra a sua vontade. Eu gosto de você. No final do mês, você vai ganhar uma caixinha, papelão. Dentro dessa caixinha vai ter um pacote de arroz, um pedacinho de frango, um pacotinho de bolacha, vai ter uma foto de Joseph Stalin para você pregar ali na sua parede, para você ficar rezando para Stalin. Não tá bom isso? Aí o alemão que estava lá preso, ele dizia assim, não, cara, mas como é que você disse que me ama, que gosta de mim? E se eu tentar pular o muro? Você tentar pular o muro, eu vou matar você, porra, mas vai ser um tiro amoroso, vai ser um tiro carinhoso. Vale, de metal desse tamanho, vai ser na sua cabeça vai explodir. Mas é uma explosão amorosa, carinhosa. Eu gosto demais de você, porra, mas você tem que ficar aqui, cara. Mas pra que esse negócio de dinheiro? Pra que esse negócio de emprego? Pra que isso de liberdade? Você poder ir pra onde você quiser, pra que isso, cara? Fica aqui, porra, fica aqui preso, aqui cercado, o muro tá aí, todo dia você acorda, você olha o paredão. É bom pra caramba, porra. Não tá contente? Eles começaram a fazer essa propaganda intensa e explicando para os alemães que o lado de lá era o lado amaldiçoado, o lado endemoniado, o capitalista selvagem, o capitalista sanguinário e que o paraíso era aqui. Apesar do paredão, da cerca de arame farpado, do tiro na cabeça, o paraíso é aqui. Ao longo dos seus mais de anos de existência, o pesadelo, o muro da vergonha, o muro de Berlim, ele foi responsável por mais de 100 pessoas que perderam suas vidas. Porque os alemães, eles tentaram realmente escapar, mas foram executados assim, de primeira, não teve conversa fiada, de primeira, bala, pronto. O muro estava lá, a prisão estava lá, tentou fugir, morre. Quando foi no ano de 1987, há quase 40 anos atrás, durante o governo do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, o governo americano, ele estava fazendo uma campanha muito vigorosa, muito incisiva, pegando mesmo pesado, para que aquela vergonha, que era como ele ficou conhecido, ela viesse abaixo. Não fazia lógica você prender uma pessoa dentro da casa dela contra a vontade dela. Daí, quando foi no mês de junho de 1987, o presidente dos Estados Unidos, ele fez uma visita à Alemanha e durante um discurso, em certo momento, ele falou as seguintes palavras: Mr. Gorbachev, derrube esse muro! Mr. Gorbachev, derrube esse muro! Se você quer ter a nossa cooperação, se você quer ter a nossa ajuda, a nossa parceria, derrube esse muro! Se você estiver perguntando Gorbachev na época era o então presidente
presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o presidente dos Estados Unidos, ele fez uma coisa que eu, em particular, gosto e admiro nos americanos, que é isso. É uma linguagem direta, é papo reto. Tem negócio de conversinha técnica. Olha, os especialistas, não sei o que lá, técnico, nós vamos fazer uma reunião com embaixadores para decidir essa construção. Não tem negócio de converseiro bonito, não. Derrube logo essa porra desse muro, cara. Isso é uma vergonha, literalmente. Derrube, porra, desse muro. Foi esse o recado que o então presidente dos Estados Unidos mandou na lata direto lá para a União Soviética. E quando foi no mês de novembro de 1989, aí finalmente o monstro, o pesadelo, começou a ser demolido. O detalhe importante é o seguinte, meu amigo, é que essa demolição, ela não dependeu politiqueiro, de STF, de juiz, de ninguém. Quem derrubou aquele monstro foi o povo. Os alemães do lado de cá, oriental, os do lado de cá, ocidental, eles se uniram, pegaram marreta, martelo, picorete, bora derrubar essa porra desse muro, bora enfrentar os guardas. Se eles atirarem, a gente também vai mandar bala neles e vamos derrubar a porra desse muro. Acabou esse pesadelo, acabou essa vergonha para nós alemães, para o mundo, que ele era conhecido dessa forma como o Muro da Vergonha. E de fato, era vergonhoso você saber que o povo, ele estava aprisionado, literalmente dentro da sua casa. Aquilo que eu expliquei minutos atrás. Você tentar sair da sua casa, tem um paredão enorme de concreto lá, prendendo você dentro da sua casa. E foi nessa ocasião, em 9 de novembro, que aconteceu aquilo que eu comentei bem no começo do nosso vídeo. As pessoas, elas se abraçaram, elas se beijaram, elas festejaram realmente uma festa enorme. Os dois lados, porque eles estavam separados por 30 metros, mas havia esse paredão no meio, essa violência no meio, e depois de 30 anos, finalmente, eles tiveram um encontro com a liberdade. Depois de 30 anos, finalmente, o Muro da Vergonha, pesadelo, o monstro criado pelo bacana, gente boa pra caramba, tal do regime comunista socialista, finalmente, esse monstro, ele havia sido destruído. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Estou aí na nossa conversa, deu para compreender direito. Eu tentei contar em alguns minutos uma história que foi praticamente quase 40 anos de... Vou aproveitar aqui para agradecer. Eu percebi que muitas pessoas estão se inscrevendo aqui no canal. Obrigado por sua gentileza, sua generosidade. Se você ainda não é inscrito, faça esse grande favor, cara. Vai dar essa força aí, dar essa moral, certo? Enfim, mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro e excelente semana para você, porque hoje é quinta-feira, estamos ainda no começo da nossa